Olá, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Me perdoem aí o atraso em publicar os vídeos de vocês. Eu tive um problema mais ainda, né? De uma gripe muito forte, fiquei afônica, e essa semana fez muito calor, né? Então também fiquei bem mal, as minhas hemorragias aumentaram, né? E aí, agora que tá mais fresco, eu consigo gravar, tá bom? Então, começando aqui, né, do ponto que paramos, né, na verdade, falando um pouco sobre esse grupo que eu particularmente adoro. Vocês sabem que eu gosto de muita coisa, mas esse aqui também gosto bastante, que são os osteites, né? O nome aí do grego latinizado, ósteo, vem de osso, né? Ictis vem de peixes. Então, peixes de esqueletos ósseos. Coloquei aí já um exemplar bem bonitinho, né? Super conhecido da maioria de vocês, que é o nosso querido cavalo marinho. Então, coloquei eles aqui justamente já para lembrá-los, né? De que é um grupo que tem aí essa característica de esqueleto, né? Ósseo. Então, dentro aí dos osteites. Vou colocar só aqui o meu cursor, o meu apontador de tela, né? E nós teremos aí, deixa eu colocar aqui, visível, né? Então, vocês estão conseguindo ver minha setinha agora. Legal. Então, começando com a cladística, não tem jeito, né? Então, vou estar olhando para o lado aqui, olhando para a tela. O cladograma básico, vocês estão vendo aí, com ancestral comum a todos os animais que têm notocorda, não necessariamente esqueleto, né? Não necessariamente vértebras. Então, aqui vocês estão vendo aqueles grupos de peixes sem mandíbula, lembrando que eles não têm essa estrutura de fechamento de mandíbula, ok? E a partir deste ponto aqui, vocês começam a estudar os animais mandibulata, né? Os animais que apresentam mandíbula, conhecido aqui entre os vertebrados como gnatostomatas. Esse nome super complexo, não precisa guardar, não, é só uma curiosidade para vocês. Estudamos aqui os peixes cartilaginosos, né? Deixa eu tentar mudar o cursor aqui, meninas, porque esse cursor aqui não é legal, não. Deixa eu colocar aqui apontador melhor, né? Que aí em branco vocês conseguem ver melhor. Aqui os cartilaginosos, que foram os tubarões raias e quimeras que nós trabalhamos no último conteúdo, e aqui os peixes ósseos. Beleza? A partir desse momento, estamos estudando essa mudança do tecido ósseo cartilaginoso para o tecido ósseo, né? Tecido esquelético cartilaginoso para o tecido ósseo, perdão. E aí temos aqui uma tendência desse tipo de tecido esquelético ósseo sendo permanente aí para todos os vertebrados a partir de então. Estamos nesse ponto aqui, mostrando aqui somente os osteites, somente os peixes ósseos. Nós temos um cladograma aqui também chamado de dendrograma, que está apenas falando desse grupo, né? Relativo aí entre os peixes atuais, os peixes ósseos atuais e demais grupos de vertebrados que têm aí essa relação evolutiva. Então, vocês estão vendo aqui o grupo, né, a classe Osteite. Dessa classe, nós temos uma divisão de dois grupos, ok? Os Actinopterigi e os Sarcopterigi. Actino vem de raios, tá? Pterige nadadeiras, né? Então, nadadeiras com raios. Já o grupo do Sarcopterige, sarco vem de carnosa, globosa, que apresenta musculatura, estrutura densa, estrutura sacular, que é o tipo de nadadeira ocorrendo nesse outro grupo. Então, pensa nos peixes que você conhece, né? Quando a gente observa um peixinho de aquário, normalmente a gente consegue ver as nadadeiras com transparência, né? Então ela parece muitas vezes translúcida, e aí você consegue ver as estruturas ossiculares, né? Dentro aí
dessa abertura. Já os peixes que estão dentro desse grupo, eles têm as nadadeiras bem densas, a gente não vê translúcido, a gente não consegue ver o ossinho dentro da nadadeira, tá certo? Então, dentro aqui dos Actinopterigi, nós temos aí algumas divisões, né? Que são os Chondrostei, né? Que inclui aqui os peixes poliptérios. Dentro aqui de Chondrostei, nós temos a parte, né, de Neopterigi e Asteniformes, que são peixes que a gente já vai ver, tá? São bem basais. Dentro de Neopterigi temos os Holostei e Teleostei. Holostei inclui aqui aquele peixe bico de jacaré, não sei se alguém já viu. Ele é pequenininho, muito comum em aquarismo, tá? Já os teleócitos são todos os peixes aí conhecidos, todos, em sua grande maioria. Tá todo mundo aqui, ok? E lá dentro de Sarcopterige, nós temos aqui a Cnistia, né, que entra aí o nosso Selacanthum, que é um peixe que por muitos anos foi considerado extinto e hoje ele apresenta-se aí, né, em alguns exemplares ainda viventes. E dentro aqui de Dipnoi, né, que temos apenas 3 espécies atuais ligadas à América do Sul, África e também à Austrália, ligada aí ao momento em que esses 3 continentes estavam juntos, um ancestral comum separou, ficou uma espécie em cada um desses continentes. Esses peixes são chamados de peixes pulmonados. Eles retiram o oxigênio da superfície. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. E na parte inferior aqui vocês estão vendo os tetrápodes. Isso mesmo, né? Nós, né? Os tetrápodes, que são formados por 4 estruturas, 4 membros ligados ao ambiente terrestre, eles são derivados de um ancestral peixe. E aí nós estamos visualizando a ligação aqui, ó, tá? Então, grupo irmão de Dipnoi. Perdão. Aqui, tetrápode, anfíbia, entre as linhagens que dá origem, e a miniota. A miniota são os tetrápodes que têm formação de âmnion. E aí você tem, né, aqui, né, a linhagem de mamália e sauropsida, que inclui as aves e os répteis, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, de distribuição cladística, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, dentro aqui desse filocordata, temos esse subfilovertebrata e as classes aí, né, atuais, superclasse Osteicti, atualmente, eu falei para vocês antes classe, agora é considerada superclasse, e classe Actinopterige e Sarcopterige são aí colocados na posição de classe. Nadadeiras raiadas, no caso de Actinopterige, expliquei para vocês a nomenclatura já, e Sarcopterige, nadadeiras carnosas, né? Então, colocando aqui como referência desse grupo, os selacantos e os peixes pulmonados, que são aqueles de Pinói que eu mostrei para vocês, que aqui no Brasil são conhecidas como piramboias. Talvez alguém aí, né, que nasceu no nosso lindo Nordeste, tenha conhecimento desse nome, tá? Esses peixes são peixes de ambientes sazonais, eles se enterram na lama e ficam aí em período de dormência no momento em que nós temos aquela sazonalidade mais seca. E depois, com o retorno das águas, esses animais saem desse lodo, né, dessa lama, e vivem normalmente, tá? Então, eles têm essa capacidade, essa resistência aí, né, adaptativa que foi evoluindo com o passar do tempo. Aqui estão alguns exemplos de osteites, né? Então, o cavalo marinho que eu mostrei para vocês, o baiacu, que é muito fofinho, baisboard, né? E doi, né? Tem exemplos tem casos, né, de acidentes com baiacu aí de forma internacional, né? Principalmente com os ribeirinhos, né? A população que vive da pesca artesanal, que entra na água no lançamento das redes. E esse peixe aqui, ele entra nos calções, arranca pedaço, gente. Tenso, tenso. Aqui tem um outro exemplar, né? O bisugo,
né, que é um peixinho mais característico, um formato torpediforme. Aqui a gente consegue ver, inclusive, muito bem aquelas nadadeiras raiadas que eu falei para vocês, tá? Então, aqui osteíctes, né? Então, ósseo vem de osso e icte vem de peixe. Então, colocando aí para vocês também essa característica. Características gerais desse grupo. Trata-se aí de um grupo bastante diversificado, né? Dentro dos vertebrados é a maior biodiversidade existente hoje, então o maior número de espécies que existe entre os vertebrados está no grupo de peixes, peixes ósseos. Então, um grupo muito grande, tá? A gente não consegue ver toda a biodiversidade, lógico, mas só para vocês também terem essa informação. Eles possuem aí um endoesqueleto formado de fosfato de cálcio, né? Então, esse é a molécula constituinte desse esqueleto que vai permanecer aí em todos os grupos que vêm na sequência. Apresentam, diferente do grupo anterior, que são os peixes cartilaginosos, tubarões, raias, quimeras, que tem aquela boca ventral. Lembram-se? Boquinha ventral? Pois é. Esse grupo aqui tem uma boca terminal, que é uma boca frontal, uma boca que está à frente do corpo. Percebam que os 3 espécimes que estão aí são muito diferentes na sua anatomia, mas todos eles têm a boca terminal. Repararam? Então, olha só. Aqui, ó, o cavalo marinho, que tem um biquinho, né? Aqui o baiacu e aqui o bizugo. Todos eles com uma boquinha, né, à frente do corpo. Então, todos eles têm essa boca anterior. Belezura? Seguindo aqui, alguns exemplos, né, para vocês, grupos aí, né, que estão ligados aos osteítes. Eles são divididos em 2 variações, como eu falei para vocês, os sarcopterígeos e os actinopterígeos. Então, aqui vocês estão vendo um exemplar de actinopterígeo, que são uns peixes de nadadeiras raiadas ou com raios. Esse aqui é um grupo mais diverso, é o que tem mais espécies. E temos também o grupo dos sarcopterígeo, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ó. Aqui tem o dourado, o bagre, né? O peixe papagaio, o baiacu que eu mostrei para vocês, as enguias, tilápia. Então são grupos bem famosos, né? Então grupos de peixes bem conhecidos, tá? Todos eles de nadadeiras raiadas, tá? Todos eles são actinopterídeos. E os sarcopterídeos? Quem são? Sarcopterídeos são aqueles que têm as nadadeiras globosas, né? As nadadeiras são carnosas, elas têm, né, uma musculatura presente. Acredita-se que os tetrápodes têm uma derivação direta desse grupo, né? Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos surgiram a partir dos sarcopterídeos ancestral, não desse grupo que tem agora, dos ancestrais. O que nós temos hoje de representação? Dentro de sarcopterídeo, temos uma divisão de actinistia e dipnoi. Actinistia são os grupos que têm características basais, né? Eles são mais, como que eu posso falar, mais jurássicos, né? Eles têm características de animais pré-históricos, entenderam? Então, dá uma olhadinha nesse animalzinho que está aparecendo aí para vocês. Dá para perceber, né? Então, ele tem toda uma anatomia, né? Coloração, né? Ele é bem, né? Grosseira, né? Bem desenvolvida, né? Em características de fundo, enfim, né? É um animal que tem esse padrão aí muito característico. Eles são conhecidos por isso como fósseis vivos, né? Já os dipnóis são os peixes pulmonados, né? Eu coloquei ali no slide anterior, né? Alguns slides anteriores, conhecidos aqui no Brasil como piramboias, tá? Então, aqui estão os dipnói, dá uma olhadinha. Temos aí essa variação bem interessante. Só um detalhe de distribuição, né? Então, sarcopterígeo, aqui as nadadeiras pares com esqueleto interno e musculatura dentro das nadadeiras, né? A cauda é considerada dificiforme
ou dificerca, porque ela tem esse formato de seta. Tá vendo? Ela é pontudinha assim, ó. Tá? Então, ela é chamada de dificerca por isso. Assim como os peixes cartilaginosos, esse grupo tem válvula espiral, mas ele é o único grupo que tem isso, tá? E a sua estrutura de flutuabilidade, que é a bexiga natatória, que é essa estrutura que aparece no último item aí, ela funciona a um pulmão, é semelhante a um pulmão. Aqui, só uma curiosidade, né? Distribuição, esse aqui é o pulmonado sul-americano, esse aqui é o do Brasil. Esse aqui é o pulmonado lá da África, e esse aqui é o espécime lá da Austrália, ok? Os teites podem ser divididos aí em dois grupos, né? Sarcopterige e Actinopterige. Actino, nadadeiras raiadas. Sarcopterige, nadadeiras lobadas. Beleza? Só para reforçar. Anatomia geral de peixe ósseo. Então, os peixes ósseos, dentro da anatomia externa, apresentam um par de narinas, um par de opérculos, que são duas placas ósseas, uma em cada lado, que vai proteger as brânquias. Beleza? Diferente lá dos peixes cartilaginosos, né? Porque peixe cartilaginoso tem fendas. Lembram-se disso? Esse grupo tem opérculo, tá? São aquelas tampinhas que ficam do lado da cabeça. Aqui vocês estão visualizando só apenas as estruturas externas, tá? Depois eu falo das internas. Então, seguindo aqui, nadadeira dorsal. Essa aqui é a primeira nadadeira dorsal. Tem peixe que tem duas nadadeiras dorsais. No caso desse peixe, tem uma dorsal e uma nadadeira chamada de nadadeira adiposa. A nadadeira adiposa não é comum a todos os peixes ósseos. Porém, algumas espécies contêm, é uma nadadeira que contém tecido adiposo, que inclusive auxilia na condição hormonal. Então, período de reprodução, ela é muito ativa. Em algumas espécies, ela até pode mudar de cor, tá? E aqui, vocês estão vendo a nadadeira caudal. A nadadeira pélvica e a linha lateral. E aqui, a nadadeira anal. A abertura do ânus fica aqui. Pri, cadê a nadadeira peitoral? A gente não tá vendo a nadadeira peitoral porque tem um recorte aqui, né? Ela estaria mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, nessa altura. Ela fica diferente lá dos peixes cartilaginosos, que a nadadeira fica ventral, né? Então, ela fica lateral ao corpo. Beleza? Aqui a anatomia interna. Vocês estão vendo ali a parte amarelinha, a representação do sistema nervoso, né? O cérebro, ali a medula espinal. A bexiga natatória, essa estrutura aqui, ela substitui o fígado, que a gente viu lá nos peixes cartilaginosos. Lá no peixe cartilaginoso, o fígado se enche de lipídios, permitindo a flutuabilidade do animal. Lembram-se? E aí ele consome esses lipídios para afundar. Aqui, o animal usa ar, tá? Então, ela vai armazenar gases aqui dentro dessa bolsa, que é chamada de bexiga natatória, possibilitando essa sua flutuabilidade também. Aqui estão as brânquias, né? São aí o total de 5 pares de arcos branquiais, com 5 brânquias, né? Então, de cada lado. Aqui está a região renal, o rim, ele é formado no meio do corpo, fica dorsal, né? No meio do corpo para extensão caudal, essa faixa vermelha aí que vocês estão vendo. Aqui no final do rim, nós temos a formação da bexiga, tá? E aqui a saída é feita pela abertura urogenital, diferente do grupo anterior que tem cloaca. Esse grupo aqui tem separada as aberturas, tá? Aqui vocês estão vendo as gônadas, né? Então, se for uma fêmea, serão os ovários, se for um macho, os testículos. E aqui vocês estão vendo a porção do fígado e vesícula biliar. Ela não está apontada aqui, mas essa estrutura verdinha aqui, tá bom? Coração com duas cavidades, perdão, formando também aquele tronco, né? E aquele
tubo, né, das artérias e veias, a gente já vai ver também. Aqui está o intestino, ele vai mudar de tamanho dependendo do hábito alimentar do animal. Se ele é carnívoro, o intestino é curto, se ele é herbívoro, o intestino é bem longo. Então, o sistema digestório, ele é constituído de uma boca, temos aqui a parte, né, da cavidade oral, né, é um sistema digestório completo que tem abertura de entrada e abertura de saída das fezes, abertura de entrada do alimento e abertura de saída das fezes. Aqui vocês estão vendo a região da faringe, o alimento passa pela faringe, depois passa pelo esôfago, que é o esôfago curto, apenas para enviar o bolo alimentar em direção ao estômago. Do estômago, esse alimento segue para o intestino, que apresenta aqui esses secos pilóricos, que são essas alcinhas laterais, parecem 2 bracinhos, né? E, posteriormente, o intestino para absorção. Função de cada uma dessas estruturas. Estômago realizará a digestão química, né? Então, nós temos aqui associado principalmente essa primeira porção do intestino, esses secos que produzem grande quantidade de enzimas digestórias, acelerando o processo de digestão. Depois disso, esse alimento segue para o intestino para a absorção. Animal que é herbívoro tem intestino maior, porque precisa absorver mais, tá? Porque a digestão é mais demorada, não é verdade? Então, ele precisa, né, absorver o máximo, né, desses nutrientes. Então, o intestino muito longo permite isso, tá? Temos aqui a região do reto, que vai formar o bolo fecal, e as fezes sairão pela abertura que é só do sistema digestório, chamada de ânus externamente. Aqui está para vocês direitinho todas essas informações pontuadas. Coloquei aqui também a questão do fígado, né? Mesmo não usando para fertilidade, esse fígado ele é bem desenvolvido e ele participa aí da produção de bile, tá? A bile ela vai auxiliar na digestão de gorduras, tá certo? Então ele não tem um envolvimento muito grande com a frutabilidade como a gente viu lá nos peixes cartilaginosos. Aqui mostrando para vocês, né, a relação de um tubo digestório de herbívoro em comparação a um carnívoro. Olha o tamanho do intestino, gente. Aí a variação do estômago também. Herbívoro tem estômago mais pequenininho, carnívoro tem estômago grandão. E aí vai ter mais enzimas digestórias atuando ali, tá? Então, só para que vocês tenham aí essa informação. Aqui vocês estão visualizando um procedimento de dissecção, né? Um animal em óbito, tá? A gente consegue ver aqui o uso da pinça para levantar o opérculo e visualizar os arcos branquiais. Aqui é uma brânquia, né? Um arco branquial, mais precisamente. Aqui na parte inferior temos o coração. Conseguem visualizar que tem uma mancha bem densa vermelha aqui, né? Porque no procedimento, provavelmente, o pesquisador, né? A pessoa que estava realizando o protocolo deve ter pinçado ou com a ponta do bisturi ou da tesoura ter danificado algum vaso. E aí, né, ele acabou extravasando, né, o sangue aí por toda essa região anterior. Por isso está difícil de visualizar muita coisa aqui. Mas aqui dá para ver um pedacinho do coração, tá? Do ventrículo aqui, ó. Que é o ventrículo. Aqui tem a alça intestinal, aqui é fígado, tá? E aqui vocês estão vendo a bexiga natatória. A bexiga natatória é bem fácil de visualizar porque ela é uma estrutura esbranquiçada e ela é bem densa, né? Então, realmente é fácil de identificar nesse montante de vísceras aí que vocês estão observando. Com relação aí à digestão, ao sistema digestório, né? Os peixes de nadadeiras raiadas possuem dentes bem desenvolvidos. Eles podem variar dependendo do hábito alimentar, sendo cônicos, formas aí mais frequentes, né? Mas varia bastante também. O intestino não apresenta válvula espiral, isso só vai aparecer lá no grupo do Sarcopterige, lembra? Né? Dos dipnoi. Eles podem ser carnívoros, eles podem ser herbívoros,
podem ser filtradores, comendo aí micro-organismos, podem ser onívoros, ter uma alimentação variada, podem se alimentar de material em decomposição, sendo saprófagos, podem ser parasitas, né, se alimentar de fluidos corpóreos de outros peixes, né, peixes oportunistas, e por isso aí essa variação também de dentes. Com relação à parte fisiológica, temperatura corpórea, os peixes ósseos são chamados de pecilotérmicos. O que é isso, professora? O que é isso, Pri? Eles vão variar a temperatura corpórea a partir do meio externo. Essa condição também é chamada de ectotérmica, tá? Eles são ectotérmicos, né? Então eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Então, variou a temperatura externa, varia a temperatura do corpo dele. A água esquentou, o corpo esquentou, ok? E a água esfriou, o corpo esfriou. Por isso que quem tem aquário percebe que no período de frio, se você não tem termostato no aquário, a tendência é que o peixe fique com uma atividade menor, né? O metabolismo dele vai baixar, ele vai ficar mais no fundo do aquário, vai se movimentar menos, tá? Então é por esse motivo. E aí nós temos também a questão aqui do revestimento do corpo, né? Lembram-se das escamas lá de peixe cartilaginoso, que são as escamas placoides ou dentículos dérmicos? Pois é, aqui nós teremos uma variação, né, de escamas. As escamas, elas são dérmicas e apresentam aí a anatomia, né, o formato diferente dependendo do grupo de peixes. Então temos aqui as escamas chamadas de quitenoides, as cicloides e as ganoides. As quitenoides são típicas da maioria dos peixes, tá? Elas têm um formatinho de leque e esse quíteno, né, na verdade, vem de espinhos, porque ela tem algumas projeções em forma de espinho. Vocês já vão entender, eu já vou mostrar o formato. Cicloide, porque ela forma círculos, tá? No seu crescimento. E a ganoide, ela tem um formato de balãozinho, né? Ela parece um losango, tá? E ela encaixa paralelamente uma à outra. As quitenoides e as cicloides, elas sobrepõem como se fosse telhado. Opa, assim, ó, tá? Então fica uma em cima da outra. Aqui vocês estão vendo, ó, essa é a escama placoide, né? Ou aqueles dentículos dérmicos lá dos tubarões e das raias, beleza? Aqui vocês estão vendo uma escama ganoide, ó, formatinho losango que eu falei para vocês, aí ela fica encaixadinha uma do lado da outra. Aqui são as cicloides, tá? Então elas têm um crescimento em círculos. E aqui são as quitenoides. Elas parecem um lequezinho, ó. E elas têm na base presença de escamas. Ou de espinhos, perdão. Olha que bonitinho. Então é bem característico, né? Então, seguindo aqui, essas escamas elas são derivadas da região dérmica, elas são formadas na região dérmica e não são constantes, né? Elas se soltam com facilidade, tá? E são, a partir desse momento, repostas também. Elas são constituídas de vários componentes, né? Entre eles a própria queratina, tá? Então aqui vocês estão vendo o formato da cicloide e aqui da quitenoide. A quitenoide é a mais frequente, tá, meninos? É a mais comum. Aqui só para vocês verem cada exemplo de cada peixe com cada escama. A ganoide é comum entre os esturjões. Para quem não conhece o esturjão, ele é muito conhecido principalmente para a retirada de ovas, no caso do caviar. Né? A produção de caviar geralmente é derivada das ovas do esturjão e do salmão, tá? Aqui as quitenoides, né, presentes nas percas e na maioria, na verdade, né, dos peixes ósseos. E aqui vocês estão vendo o exemplo de cicloide, que é comum no bacalhau. Tá? Bacalhau tem esse tipo de escama aí. Então, só recapitulando, esse aqui é um exemplar de curvina, né? Um peixe bem comum em pesqueiros, peixarias, né? Aqui do Brasil. Vocês estão visualizando aqui
a anatomia geral, ela é muito comum usada como referência aí para estudos. Então, aqui é a região da boca, né? Então, a boca é terminal. Vocês vão ver que a boca deles é formada por uma maxila e uma pré-maxila. A pré-maxila é a mais externa. Ela fica mais externa, tá? E por baixo dela, atrás dela, tem uma maxila. Por quê? Porque a hora que esse animal abre a boca, essa maxila, ela empurra a pré-maxila. Ela faz isso. E aí a boca do animal vai ficar maior. Tá? Então ele consegue ter essa projeção. Já vou mostrar para vocês melhor isso. Um par de olhos. Aqui um par de opérculos, as escamas, né, que podem ser dos 3 tipos já mencionados, ganoides, cicloides ou ctenoides. Aqui está o par de nadadeira peitoral. Olha só que diferente, gente. Ele fica lateral ao corpo. E logo abaixo, você já vê a nadadeira pélvica. Elas são muito próximas, tá? Toma cuidado com isso. Nadadeira anal, nadadeira caudal. Primeiro par de nadadeira dorsal, segundo par de nadadeira dorsal. E aqui está a linha lateral. Anatomia básica. Musculatura desses peixes formados por esses gomos bem característicos, né? Então, cada gomo desse, gente, é um pacote de músculo separado por uma membrana ligada a esse músculo. Cada gomo é chamado de miômero. As membraninhas que separam um músculo do outro são os miocéptos. Aqui a estrutura óssea, não vamos também entrar em detalhes, porque é muita informação, mas aqui a região craniana, com presença de osso frontal, occipital. Aqui está o osso orbicular, tá? Aqui vocês têm uma visão, né, do osso quadrado. Isso aqui é uma estrutura formada a partir daquelas antigas estruturas branquiais, tá? Forma esse palato quadrado aí, o osso quadrado, e aqui a extensão do quadrado forma o opérculo. Tudo bem? Aqui vocês estão vendo, ó, a maxila lá em cima, e aqui vocês estão vendo a mandíbula. Maravilha? Aqui está a cintura escapular e aqui está a cintura pélvica. Opa, aqui a cintura pélvica desse exemplar, tá? Aqui já é nadadeira anal. Aqui vocês estão vendo, né, a variação do pedúnculo que vai promover melhor ou pior natação para esse animal, tá? Então, quanto mais afilado a região do pedúnculo, mais impulsão, né, natatória esse animal vai ter. Então, ele vai ter uma maior capacidade de atingir grandes velocidades. Então, se ele tem essa região aqui muito larga, ele já vai ter que movimentar o corpo como um todo. Ele não vai movimentar só o pedúnculo, ele vai movimentar a cintura pélvica, por exemplo. É o caso desse peixe aqui, ó. Olha só a diferença, né? Então, aqui eles têm uma torção de corpo muito maior e a eficiência da natação é menor. E aqui ele tem uma torção muito menor do corpo, né? E a sua eficiência de natação é muito maior. Maravilha? Meninos, aula 1 de osteites, paro aqui. Já já eu passo para vocês a segunda aula, tá bom? Um beijo, cuidem-se e fiquem com Deus. Vai tomar uma água. Beijo.